Vocês não têm noção por que eu estou tão chorona. Aos 20 anos atrás, eu trabalhava numa clínica. E um dia chegou uma moça lá bonita, uma jovem, com filhos pequenos. E ela chegava no trabalho rezando o terço, e às vezes cheirando bebida alcoólica, porque tinha passado, às vezes, noites das bagunças. E eu ministrava a palavra para ela e eu dizia para ela, um dia você vai cantar para Jesus. Aleluia. E hoje é a primeira vez que eu estou gravando a Leila cantando para Jesus. Eu estou muito feliz. Deus. Porque o poder de uma palavra, querido, o poder da palavra de Deus. Toda palavra de Deus que você lançar sobre a vida de uma pessoa, ela vai frutificar de alguma maneira. Não interessa o tempo, ela vai fazer um efeito. E já tem muito tempo, né, Nico? Quantos anos é que você se converteu? Já nem sei quantos anos. Fazer 14 anos, né? Mas a gente se conhece há quase uns 20, eu acho. Sei lá, mais de 15. A gente já trabalhou 2 vezes juntas no mesmo trabalho. Trabalho não, fomos colegas de trabalho 2 vezes. E Deus cumpriu a palavra na vida dela, na casa dela. Deus alcançou a Leila, alcançou o marido dela, restaurou a vida dela. Outra hora a Leila vai vir aqui testemunhar do que Deus fez no casamento dela. Para você entender, você já sabe que o nosso Deus é grande, mas é maravilhoso a gente ver com os nossos próprios olhos alguém transformado pelo poder de Deus, né? É hoje, irmão, é hoje. Abra sua Bíblia em Números 11. Números 11. Vamos ler a partir do versículo 1, acho que até o 10. Podemos ler? Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho, ou o povo, né? Quando a palavra fala que o povo de Israel saiu do Egito, um misto de gente saiu juntamente com eles, né? E esse termo aqui, o populacho, em outras versões diz um misto de gente, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como a semente de coentro e a sua aparência semelhante à de bedelho. Espalhava-se o povo e o colhiam, e em moinhos o moíam, ou num grau o pisavam, e em panelas o coziam, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo, por família, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu,
e pareceu mal aos olhos de Moisés. Vamos orar? Pai, nós queremos te adorar, Senhor, nessa tarde. Nós queremos te dar graça pela tua fidelidade, pelo teu amor. Nós queremos te agradecer pela tua grandeza, pelo teu cuidado, por cada uma das nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós já ouvimos tantos louvores maravilhosos nessa tarde, Pai. Nós queremos ser mais alimentados pela tua palavra. Ser conosco nessa tarde, nos ajude. Em o nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Já estão assentados, né? Irmãos, esse livro de Números, fazendo uma breve recapitulação aqui sobre ele, Números, ele é o quarto livro da Bíblia, que é um dos livros da Torá, né? Que a Torá judaica é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Do Gênesis a Deuteronômio. E cronologicamente, Números é a continuação da história do relato do livro de Êxodo. No hebraico significa Bemi-Debar, que significa no deserto. Mas se chama Números por causa do censo do povo, que está em Números 1, 2, onde foi feito uma contagem do povo. Quando Deus tirou ali o povo de Israel do Egito, ele fez um censo e contou ali todo o povo. Ele contou todas as tribos, porque eles queriam saber quantos homens aptos tinham para a guerra ali naquele tempo, né? E o autor é Moisés, o tema é a peregrinação no deserto e a data é cerca de 1405 a.C., né? E o propósito desse livro se trata da fé que Deus requer do seu povo, dos seus castigos e juízos, conta a rebelião e o cumprimento progressivo do seu propósito. Quando Deus tirou o povo, nós sabemos que Deus tinha um alvo para aquele povo. Ele não tirou o povo do Egito por acaso. Ele tirou o povo do Egito porque ele tinha um destino para eles. E o destino para eles era a Canaã, a terra prometida, né? E a visão panorâmica desse livro, bem resumidamente, é que Israel foi um povo infiel, rebelde, ingrato e ingrato para com Deus. Forte, né? Quando nós olhamos o contexto do Antigo Testamento, nós temos a tendência de olhar e ver assim, meu Deus, que povo era esse? Pergunte para um pastor hoje, que povo é o povo que ele pastoreia hoje, irmão? Nós não somos pastores, nós não sabemos o que é, né? Mas pergunte para quem pastoreia hoje e faça uma comparação com esse povo aqui, e ver se é muito diferente. E esse livro aqui tem 6 características básicas aqui nesse livro. Ele é o livro das peregrinações, o livro das murmurações, o livro que ilustra o princípio de que sem fé é impossível agradar a Deus, como está lá em Hebreus, né? É um livro que mostra com profundidade que se uma geração fracassar, ele levanta outra geração para cumprir seus propósitos. Forte isso, né? Irmão, é muito triste quando a gente vê alguém achando que Deus não vai viver sem ele. Irmãos, Deus nos quer porque Ele nos ama. Mas se nós desaparecermos daqui hoje, amanhã tem alguém no nosso lugar. Porque as pessoas são insubstituíveis, sim, na sua essência, porque não existe uma digital igual à outra. Mas todo ser humano, ele é substituível no que faz. E qualquer um de vocês aqui, você pode ser o CEO de uma empresa. Se você morrer hoje, amanhã tem alguém no seu lugar, porque a vida continua. Então não pense que você é tão importante. Você é importante.
Mas tudo que você faz será substituído por outra pessoa. Você e eu. Nós, né? O livro mostra, né, como profundidade, que se uma geração, e já li isso aqui, né? E em quinto lugar, o livro vai revelar que não era o tamanho do exército que era inadequado, mas o tamanho da fé daquele povo que foi inadequada para entrarem na terra prometida. Eles já saíram com um destino. Eles saíram debaixo de uma promessa e eles tinham um destino. Deus tinha um lugar certo para eles. Mas foi a incredulidade deles que impediu com que eles chegassem lá. Porque nós vemos quando lá, em Números, depois 13, mas lá na frente, quando Deus manda os espias, quantos voltaram com um relatório negativo? 10 voltaram com um relatório negativo. Só 2 voltaram com um relatório positivo. Quem daquela geração entrou? Só eles 2. Coincidência? Não. Você só vai até onde a tua fé te levar. Nós só iremos até onde a nossa fé nos levar. Promessa todos nós temos. Mas você crê o suficiente e perseverar até chegar nesse objetivo, aí é outra história. Mas o perseverar depende de nós. E em sexto, o livro fala, né, de disciplina divina. Deus deixou que todo aquele povo, aquela geração, morresse ali no deserto por causa da incredulidade deles. Tinha promessa, mas por causa da incredulidade não se apropriaram da promessa. Isso aqui era só uma pequena introdução sobre Números, e agora eu vou falar mais algumas coisas. E eu quero falar nessa tarde sobre gratidão ou murmuração. Vamos fazer uma pequena reflexão nessa tarde sobre como tem sido o nosso viver diante do Senhor. Eu não sei como é que você está vivendo. Cada um de nós vive uma circunstância, cada um de nós tem um nível de fé, cada um de nós tem uma realidade física, emocional e financeira. Cada um de nós aqui é diferente. Mas uma das coisas que faz diferença na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, é o nível de gratidão que nós temos ou de murmuração que nós praticamos. Esse povo não entrou na terra simplesmente porque a murmuração não permitiu eles entrar. E aqui, quando nós vemos no versículo 5, pode deixar, Dai, por favor? Versículo 5, vamos repetir aí. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos, de graça. Os pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Irmão, procede uma afirmação dessa? O povo tinha saído do deserto, ou do Egito. Lá eles eram escravos. E quando eles resolvem murmurar para Deus, que estavam insatisfeitos com o maná que Deus dava para ele, porque nós lemos que o maná, quando vinha o orvalho começa de noite, logo que vinha o orvalho, vinha o maná por cima do orvalho, e quando o dia amanhecia, o que eles precisavam já estava disponível. E é assim conosco, querido. A palavra diz que antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já sabe o que nós queremos. Então, antes que nossos olhos materializem, Deus já providenciou o que eu e você precisamos. Só nossos olhos que ainda não se abriram para ver. E aí eles estão ali. Óbvio que eles estavam numa situação de desconforto, era um deserto. Deserto não tem
E eu também. É porque eu não gosto muito com esse negócio, vocês não, nós, né? Porque Deus começa aqui. Quando Deus dá a palavra primeiro, Ele fala com a gente. E aí o povo estava com saudade das comidas. E aí põe o versículo 6, Dai, por favor. E aí diz assim, agora, porém seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Irmãos, eles falaram com desprezo. O que era senão esse maná? Senão esse maná era o pão do céu diariamente. Era o sagrado de Deus. Era Deus dizendo para ele, todos os dias, eu estou com vocês, antes que vocês se levantem, eu já preparei esse dia, eu já preparei a comida, eu já preparei tudo o que você precisa. E eles, em vez de agradecer, olhar para o céu e dar graça e dizer, Deus, obrigada por esse maná diário, obrigada. Não, eles murmuravam. Esse maná, nós não temos nada, senão esse maná. Irmão, a forma de falar é uma coisa desprezível. Não despreze as coisas de Deus, mesmo que elas sejam aparentemente pequenas. Não existe coisa de Deus pequena, porque o que diante dos nossos olhos são as pequenas coisas, são a junção de pequenas coisas, andada na obediência, que nos leva às grandes coisas que Deus tem para nós. Aleluia, glória a Deus. Senão esse maná. Como é você no dia da escassez? Como é? A hora que a gente mais é tentado nos dias de escassez é na hora de comer. Porque a gente gosta de comer coisa boa. Gosta ou não gosta, gente? Todo mundo gosta. Gente, é maravilhoso comer. É maravilhoso poder comer. Você já imaginou um privilégio, não é? Não só de ter o que comer, mas poder comer. Porque tem muita gente que tem o que comer e não pode comer. O irmão Marco contou aqui esses dias, né? Faz um trabalho no hospital. E vai lá e visita, toca o violão para pessoas milionárias no leito do hospital, que dizia que hoje eu amanheci com vontade de ir em Paris. Vou ouvir uma ópera na Europa. A pessoa pegava um voo e ia. E hoje estão lá no hospital que não conseguem abrir a mão e fechar. Você tem ideia, irmão, do cuidado de Deus comigo e com você? Você tem noção do privilégio que é você estar aqui nessa tarde, saudável, andando, falando, tendo o privilégio de ouvir a palavra de Deus, que é esse maná diário para a nossa fé? E aí o povo, em vez de agradecer, não, reclamava. E isso, querido, chegou diante dos ouvidos do Senhor. O povo começaram a murmurar. Se existe uma coisa que entristece o coração do líder, é murmuração no meio do povo. Porque aonde começa uma murmuração, surge uma contenda. E quando existe uma contenda, é problema. E Moisés ficou tão triste, sobrou até para Moisés. O versículo 20, Dai, coloca para mim, por favor. Mas aí, né, por que eles estavam pedindo? Eles queriam comer carne. Moisés, diga para Deus que nós queremos comer carne, nós estamos com saudade de carne, de carne, de carne. Queremos carne. Será que de lá a gente viu esse negócio dos crentes hoje com a carne? Vai comer! Outro dia eu estava falando no lugar, eu estava assim, vou falar comigo na barriga, eu vou para comer! Eu vim para comer! Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, Senhor. Irmão, mas olha só, abrindo um parênteses, eu tenho 30 anos no Arraial. Eu nunca vi nunca ouvi um sermão sobre glutonaria na igreja. Você já ouviu? Sobre glutonaria, comer demais.